E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que muita gente opera day trade, tenta fazer uma grana com isso, tem gente que tem um sonho de viver disso. É difícil e por isso eu decidi começar a fazer alguns vídeos para ajudar, né? Eu já fiz um sobre rompimentos para dar uma olhada no volume. E ontem aconteceu, hoje é dia 3, tá? No dia 2, aconteceram dois momentos de consolidação em que geralmente o trader que está começando fica na dúvida, vai romper para cima ou vai romper para baixo, né? O que vai acontecer? E existe um indicador que te ajuda a fazer isso. Esse indicador se chama acumulação barra distribuição, ou em inglês ele é como ADL. E como que ele funciona, né? Vou mostrar já na tela. Conforme os candles vão sendo positivos e vão superando a metade anterior do candle, né? Então tem um cálculo específico matemático. Essa linha aqui, deixa eu tirar meu rosto para ficar mais fácil para vocês. Essa linha aqui de baixo, ela vai subindo conforme os candles vão subindo também acima da metade anterior. Então, por exemplo, aqui, né, ele estava aqui embaixo o fechamento, aqui a máxima, né? E esse candlezinho verde, esse secundário aqui, ele já está acima da metade. Então aqui que estava caindo, no candle seguinte subiu, tá? E aí no próximo foi subindo. E aqui ele caiu um pouquinho, caiu mais, e assim foi. E esse indicador ele vai acumulando ou distribuindo, ou seja, ele vai subindo ou descendo e não tem limite, tá? Ele está aqui nos 8.000, ele pode descer para 0, ele pode subir para 100.000, não tem limite. O cálculo vai sendo conforme a acumulação ou a distribuição vai acontecendo. E ele calcula, ele interpreta como acumulação quando o candle sobe mais que a metade do antigo e quanto mais expressiva a alta em relação ao candle anterior, mais forte é a pontada para cima. Só que toma só cuidado com uma coisa, gente. Aqui, quando ele chega nesse topo, não significa que vai cair, tá? Porque é aquilo que eu disse, não é um indicador que vai de 0 a 100, é um indicador que pode ir até o infinito. Ele pode continuar subindo e ir puxando esse gráfico para cima. Então não é porque tocou aqui que é topo, beleza, agora é venda. Não, tá? Então calma. Isso aqui aconteceu ontem, aqui é o dia 2 de setembro. E você vê que depois de uma alta expressiva, rolou uma leve acumulaçãozinha aqui em cima, rolou uma consolidação. Primeira coisa que você tem que notar é no próprio candle. Você vai ver que ele começa a ter essas sombras superiores. E o candle em si, que era compridão, né? O candle que era compridão, ele começa a ficar mais miudinho, né? Ele começa a ficar pequenininho, né? O corpo real do candle, ele começa a ficar pequeno. Isso significa que aquele ímpeto altista talvez esteja perdendo fôlego. Uma coisa que eu já sei nesse cenário, depois de consolidar alguns candles, vai ter gente que já meteu venda, então colocou uma venda esperando que caia e puxou o stop aqui em cima. Então, uma coisa que eu sei se estourar aqui para cima, se caso rolar um movimento altista, essa regiãozinha vermelha aqui vai ser zona de stop de muita gente. Significa que vai explodir para cima? Não, não significa que vai explodir para cima. Pode explodir para cima? É lógico, para isso você tem que olhar o volume. No vídeo antigo eu comentei isso. Mas significa que aqui em cima tem muita gente com stop, então geralmente dá mais uma pancadinha se for o caso. Pode te dar até mais uma sombra superior igual essa. Dá para pensar até num scalpzinho nisso, mas não vamos entrar nesse assunto agora. A questão é o seguinte, eu estou enrolado aqui em cima e eu tenho o meu acumulação e distribuição apontando levemente para baixo. Então observa aqui, ó, como essa pontinha já está mais para baixo. Né? Ele está, até é errado falar isso, mas ele está fazendo aqui, ó, uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Ele já não está tão animado empurrando para cima. Resultado disso é que no candle seguinte nós temos a devolução de boa parte da alta. Depois tem uma defesa. Esse candle aqui é o início da defesa. E esse outro candle aqui é uma força compradora tentando puxar de volta o preço.
Não, ironicamente, não por acaso, ele volta na mesma região que serviu de micro suporte aí e fez uma nova resistência. Tocou a resistência, então sentiu essa resistência aqui, nessa regiãozinha, volta a cair. Teve uma defesa vendedora antes, teve uma defesa vendedora antes, que jogou de volta para baixo, confirmando essa região como uma resistência, e aí sim volta a cair. E aí tem uma queda expressiva, né? Por enquanto não se preocupa com esse acumulação e distribuição, até que chega um momento que depois de um candle grande, depois de uma defesa aqui embaixo, num outro suporte, uma outra região de suporte, a gente começa a ter de novo aqueles candlezinhos amassados. E depois de alguns candles amassados, a gente começa a se perguntar se tem aqui, ou seja, se nessa regiãozinha aqui está se acumulando ou se está distribuindo. Ou seja, eu quero olhar esse indicador, minha acumulação e distribuição, e ver o que ele me fala. Quando eu paro aqui, e eu sei que vai romper depois, tá? Mas quando eu estou nessa região, eu tenho um candle que é baixista e, presta atenção, lembra que aqui em cima eu falei para olhar essas sombras? Pois é, agora olha essas sombras. Então eu começo a ter os próprios candles me indicando. Os compradores estão defendendo essa região. Por defesa não significa que está uma guerra e eles estão falando, eu não vou deixar cair. Não é o Gandalf falando, you shall not pass. Não, não é nada disso. Significa que o comprador está falando, pô, a 101,100 tá barato pro Ibov, para a situação dos papéis, blá blá blá. Eu vou comprar índice, tá? É isso que eles estão querendo dizer. E eles começam a comprar. Os vendedores já não têm mais aquela vontade de vender. Afinal, já fizeram uma venda que veio lá de cima até aqui embaixo, acumulando um total aí de 1.800 pontos. Então a gasolina dos vendedores acho que já está acabando, né? E observa, além dessas sombras inferiores, em comparação às superiores, né, observa o seguinte. Enquanto aqui em cima o meu acumulação e distribuição estava apontando para baixo, aqui embaixo o meu acumulação e distribuição está apontando para cima. Olha isso, os candles aqui estão retos. E aqui está para cima. Olha aqui, os candles aqui embaixo estão retos. E aqui está para baixo. É isso que você tem que olhar. Vou desenhar de novo. Observa que aqui em cima a resistência está parada. Tá retinha. Ó, os candles eles não passam dessa regiãozinha, apesar de fazerem alguma micro oscilação. E nesse mesmo período, a acumulação e distribuição está para cima. Tá? Ele está para cima. Aqui estava parado aqui embaixo. E a acumulação e distribuição já estava deitado para baixo. Observa isso. Isso é um sinal de que talvez vai romper para cima. Então, novamente, eu sei que aqui embaixo, nessa regiãozinha dos 100 e 900, tem suporte. E eu sei também que aqui nessa outra regiãozinha mais baixa, tem também um outro suportezinho, talvez mais fraco, mas tem também. Logo, eu sei que esta região toda tem gente querendo comprar. Então, beleza. O que acontece? Volta a subir. Testa de novo a região. Ora, aqui teve um reteste. Aqui teve outro reteste. Exatamente na mesma regiãozinha aqui, ó. Traça a linha reta, né? Exatamente na mesma região. Teve um novo teste. E esse teste acontece mais algumas vezes. Vou botar uma linha horizontal aqui, ó. Ele acontece mais algumas vezes. Acho que mais uma. Ele volta e aqui ele não chega nem a tocar mais, olha. Tenta de novo. Só que agora eu já estou observando no próprio gráfico que eu tenho uma linha de tendência de alta. E aí ele vai embora para cima. E fim do dia. Maravilha? Então daqui de baixo dessa acumulaçãozinha, dessa consolidaçãozinha, nós temos aí uma alta de 1.200 pontos. Então, dois trades que poderiam ter sido feitos, um perdendo essa mínima aqui, até lá embaixo, até eventual consolidação, ou enfim, até um suporte, dando aí um range aí de mais de 1.500 pontos que você poderia ter levado, ou um momento inverso, em que nessa consolidaçãozinha,
até o final do dia, quem carregou até o fim do dia, né? Deu aí 1.200 pontos. Quem está alavancado vai conseguir fazer um trade até mais ou menos essa região aqui, porque tem que encerrar a operação umas 5h30, né? Então conseguiu ter levado uns 1.000 pontos ainda. Só você observar que teve defesa e aí depois seguir a movimentação com muita paciência. Tem que ter muita paciência, tá? E agora só a título de comparação, vamos pegar no dia anterior, que teve uma acumulaçãozinha e ela rompeu para cima. E aqui você tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Subiu. Por isso que eu falo, o indicador ele nunca pode ser absoluto, tá? Então teve aquela alta forte, teve a puxada forte, o indicador aqui também subiu forte. Aí eu começo a observar que temos sombras superiores, só que diferente daquele outro cenário, essas sombras começaram a ser rompidas. Então olha, teve um candle para cima, rompeu. E aí eu volto a ter alguma sombra superior e uma leve queda. Tá? Aqui teria dado stop quem entrou vendido. Nem toda estratégia, aliás, não existe uma estratégia que dá 100% de acerto. Tá? Teve esse stop aqui que dá vendido. Perdão, teve essa entrada, quem entrou vendido nela, tomou stop porque depois voltou a subir. Mas observa uma coisa, quando o indicador começou a cair, em um dado momento ele para e os candles voltam para cima aqui de novo. Então isso é um sinal de que neste momento aqui da linha, entrou força compradora. Em vez dessa linha aqui, da acumulação e distribuição, continuar caindo para baixo, ela parou. Ela fez esse movimento, ela foi caindo, ela parou. Isso é um sinal. Junto desse sinal, a gente percebe que já não há mais impulso vendedor. Eu não tenho sombra, eu tenho só sombrinha aqui. Depois eu não tenho mais essas sombras para baixo, só sombrinha pequenininha. E aí sim, a gente observa que vem um outro candlezinho, um dojizinho aqui bem feinho, mas o acumulação e distribuição já me dá uma apontada aqui, já me dá uma empinadinha para cima. A gente começa a desconfiar e aí vem uma força compradora e começa a empurrar tanto o indicador quanto os preços. Até aqui, lembra que eu falei lá no começo que eu sabia que aqui tem o stop de uma galerinha. Bom, aí tendo stop de uma galerinha, olha o que aconteceu quando houve o rompimento. Deu aquela empinadinha com uma defesinha, porque a galera precisou encerrar suas operações. E aí deu mais uma acumuladinha, só que olha como nesses 3 candles achatadinhos, o meu acumulação e distribuição já aponta para cima. E aí segue o trade, sobe mais um pouco, dá mais uma testada na mesma região, nessa mesma regiãozinha aqui, testa de novo a mesma região, segue ainda testando mais um pouco, só que olha o meu acumulação e distribuição, ele está subindo, cara. A acumulação está subindo. A acumulação e distribuição está subindo. E aqui até posso falar que eu tenho uma altinha também, apesar de estar testando de novo a mesma região. E aí ele sobe e acaba o dia. Acabou o dia aqui, foi o último candle do dia. Então esse aqui, quem esperou a venda, tomou stop. Paciência, você não tem como acertar todos os trades todo o tempo. O cara entrou vendido aqui, ou eu teria feito o seguinte, eu teria entrado no rompimento, né, na perda dessa mínima, não teria entrado no trade. Mas nessa andada aqui, acumulou, quem entrou só pela mera perda dessa parte, e pode ser também uma estratégia completamente válida, aqui em cima tomou um stop. Só que depois do stop dá para ver que não andou muito, né? Dá para ver que não andou tanto o candle assim. Né? Esse dia o trade foi outro, né? Eu já expliquei em outro vídeo, mas o trade aqui foi outro. Foi do rompimento desse pivôzinho aqui de cima. Né? Enfim, é isso. Agora deixa eu voltar meu rostinho aqui, né? Espero que deu para entender mais ou menos como esse indicador acumulação e distribuição pode te ajudar nesses momentos intradiários de consolidação. Lembrando que eu sempre estou nos 5 minutos, mas isso funciona também nos 2, nos 15 funciona até um pouquinho melhor, no gráfico diário funciona muito legal, dá para você usar o mesmo critério. No gráfico de 1 minuto é muito ruído, fica difícil fazer a leitura, então eu não recomendo para o gráfico de 1 minuto.
No mini índice e no mini dólar, dá para você usar no gráfico de 2 minutos para cima. E nas ações, dá para usar de 5 minutos para cima, tá bom? Bom, depende da ação, né? Vai pegar uma ação que não tem volume, aí é só no gráfico diário ou até só no gráfico semanal às vezes. Se ficou dúvida, comenta aqui embaixo. Se gostou, deixa teu joinha aí, deixa teu like e se inscreve no canal que sempre que eu puder eu vou trazer vídeos aí para ajudar o pessoal nos seus trades, tá bom? Um ótimo dia, uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!